Gente, cadê o resto da turma? Boa tarde aí, professor. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professor. Bom, pessoal, já são 2 horas. Eu vou iniciar, tá? Bom, hoje eu vou fazer uma aula expositiva com vocês, falando um pouco do que é odontologia hospitalar, e a gente vai ver o cronograma também, certo? Em relação ao portfólio... Professor, o pessoal está entrando aqui já. Tá. Tá? Tá. Isso. Eu vou já compartilhando a tela aqui da apresentação, tá? Eu acho que, inclusive, eu vou mostrar o portfólio, o cronograma para vocês antes, até para a gente dar para vocês entenderem como que vai ser a dinâmica. Tem algumas coisas que a gente ainda vai fechar, mas, assim, no geral, está tudo mais ou menos planejado já e organizado, tá? Então, esse é o cronograma que a gente está propondo. Nós vamos ter, está planejado aqui, 6 aulas teóricas, tá? A primeira aula é essa de hoje, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a questão do nível terciário da atenção odontológica. Vamos falar sobre o PROAD. O PROAD, né, que é um programa do Ministério da Saúde, tá? Ana, você consegue admitir? Consigo, sim. PROAD é um programa do Ministério da Saúde, que a gente vai detalhar ele na próxima aula, do qual faz parte o complexo hospitalar do Hospital João 23. O Hospital João 23, ele agora se tornou um complexo hospitalar. A FHEMIG está com uma tendência à reforma administrativa e da criação de complexos hospitalares. Então, o João 23, né, juntamente com o Hospital João Paulo II, que é um hospital pediátrico infantil, e o Hospital Maria Amélia Lins, constituíram um complexo hospitalar, tá? E esse complexo hospitalar, ele aderiu ao PROAD, que é esse programa, né, do Ministério, que tem alguns braços aí, tá? E um deles envolve diretamente a odontologia, mas aí ao longo da disciplina vocês vão entender melhor o funcionamento do PROAD, certo? Então, na próxima aula a gente vai falar disso. A gente vai falar, nessas 2 primeiras aulas, quem vai estar com vocês sou eu, tá? Na próxima aula, na terceira aula, quem vai estar com vocês é a professora Esther, e ela vai falar da pneumonia respiratória e da odontologia. Então, eu falei já para vocês que o PROAD, né, ele tem um braço que envolve a odontologia, e esse braço, ele envolve exatamente a questão da PAV, que é a pneumonia por aspiração ventilatória, tá? Então, ele envolve diretamente, né, a odontologia. Nós trabalhamos
né, muito em cima do controle dessa PAF, tá? Mas a professora Esther vai abordar isso com vocês, né, vai dar maiores detalhes, vai trazer aí evidências sobre o estado atual da arte, sobre esse assunto, certo? Também a professora Esther vai falar para você sobre o protocolo nosso, né? Nós fizemos um protocolo para a rede FEMIG, tá? Que está sendo, né, adotado na rede. Um protocolo de higiene bucal. Então, ela vai falar para você sobre isso na quarta aula. O professor Gustavo, tá? Ele vai falar sobre traumas dento-alveolares, né? Isso aqui mudou, eu vou até mudar aqui agora. E sobre o atendimento dos traumas lá no Hospital João 23. Então, ele vai trazer estudos mostrando, né, as principais causas de trauma, os principais procedimentos que foram feitos, certo? Bom, e aí, finalizado esse conteúdo teórico, que é fundamental, né, para que vocês se insiram no campo de estágio, começam as visitas ao Hospital João 23, tá? Então, o planejamento é que vocês façam visita ao ambulatório, não só eu estou falando do Hospital João 23, mas como eu falei para vocês antes, é um complexo, né, hospitalar hoje em dia. Então, vocês vão fazer visitas ao Hospital João 23, ao ambulatório, vão fazer visitas, não só ao ambulatório, as enfermarias também, ao Hospital João Paulo II e ao Hospital Maria Amélia Lins, né? Um dia na semana. No outro dia, o planejamento é que vocês acompanhem procedimentos no bloco cirúrgico, tá? Essa parte das visitas técnicas, né, está bem adiantada a conversa já lá no hospital, mas algumas coisas ainda estão sendo negociadas. É claro que, né, a pandemia não acabou, tá? Então a gente está tendo aí está tendo que negociar muito essa questão da volta aí aos campos de estágio, né? Não está uma coisa assim ainda tranquila, né? Vai demorar um pouco para que as coisas então retomem com 100% aí de segurança, né? De certeza, tá? Também está planejado aqui a participação em reuniões clínicas, tá? Que isso aí também, né, a gente vai ter que ver com vocês, e depois eu vou discutir isso com a Ana Cláudia, não vai ser nesse momento, tá, Ana? Por isso que ainda está aqui em aberto, a participação em reuniões clínicas que acontecem lá no hospital. Essas reuniões são muito boas, se aprende muito, né? São as reuniões que são feitas com participação dos residentes em Bucomaxil, né? Então, elas são semanais. Hoje em dia, a gente tem R1, né, os residentes do primeiro ano, R2, do segundo e R3. Então, a ideia é que vocês possam participar dessas reuniões também, tá? Então, esse é o cronograma, né? Como eu falei para vocês, pode ser que haja alguma alteração aí, né? Mesmo em função da pandemia, né? Porque a gente voltou e tal, mas tem essa variante Delta, então pode acontecer de termos que fazer adequações, certo? Certo, Sim. professor. Certo. Tá? Então a gente, né, vai tentar funcionar dentro dessa proposta aí, mas pode ser que sejam necessárias adequações aí no decorrer da disciplina. Ok? O senhor sabe quantas Pode. vezes que vai ser, professor? Quantas vezes que nós vamos ao estágio hospitalar?
Tá aqui, a previsão está aqui, Rubens. Depois eu passo para a Ana Cláudia, tá? Bom, aqui tem, me parece, eu tenho que conferir depois, mas parece que estão organizadas 24 visitas, tá? Mas aí a gente ainda vai ter que ver essa logística, porque estamos negociando lá, principalmente o número de alunos que eles vão permitir, sabe? Porque com a pandemia eles restringiram muita coisa. Então vamos ter que ver se eles vão restringir 3, 4, enfim, né? Vamos ver o que vai ser permitido lá pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa, que é quem organiza isso. Mas deve existir, professor, uma carga horária por aluno, não? Oi? Deve existir uma Sim, carga horária sim, por... sim. Ok. Só que agora não dá para te falar exatamente, porque aí talvez essa carga horária ela tenha que ser complementada com reuniões clínicas, entendeu? Perfeito. Ok. Tá? Ela pode ter que E ser complementada. são três hospitais, né? Como a turma é pequena, dá para ir bastante Exatamente, a mesmo. gente tem essa vantagem, né? Agora a questão do bloco que é mais restrito, tá? Aí ainda é mais restrito. Talvez eles permitam só 2 alunos, enfim. E aí a gente vai ter que se organizar e complementar com outras atividades mais teóricas mesmo, né? Não vai poder ter a visita, enfim. Então, isso aí ainda está em negociação. A gente ainda não tem uma resposta definitiva de lá, tá? Do que vai ser permitido, até porque eles também estão definindo isso, estão estudando, né? O que pode ser feito aí com segurança, tá? Mas já, né? Está encaminhado. E também temos a perspectiva aí de volta com o estágio Betim, né? Então, aí também vamos ter a possibilidade de estar inserindo vocês lá no regional, né? E também lá na Casa de Saúde Santa Isabel, porque me solicitaram que eu fosse alguns dias lá na Casa de Saúde, sabe? Que eles estão sem dentista lá. Então, a gente tem, graças a Deus, temos perspectivas aí para o desenvolvimento do estágio, tá? Mas ainda tem muita coisa que está em negociação mesmo, né? Que está sendo resolvida. O que está pegando mais é a questão do número de alunos, tá? Porque ambiente hospitalar é mais complicado que posto de saúde ainda, né? E aí, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Todo mundo visualizando a tela, gente? Sim, professor. Sim. Tá, bom. Então, esse estágio, ele é em odontologia hospitalar, né? Eu sei que alguns já tiveram uma experiência com a Renata lá em Betim, não foi? Acho que o Rubens teve, Ana Cláudia também, né, Ana? Tive sim, Sim. professor. A Lucas já foi lá? Fui. Lucas, acho que também teve uma experiência. Quem mais Fui no João foi? 23, fui no de Lombé, Eu lá, eu professor. também tive essa experiência lá com a professora Renata, Uhum. no Ó, Eduardo de Menezes, inclusive. no Eduardo, né? Então você já tem alguma experiência, né? Então não estão crus, né? Então você sabe que a odontologia hospitalar tem um movimento muito grande, né, aí da nossa área para que se torne, né, aí uma legislação, né, que hajam leis que regulamentem aí em relação à presença do dentista nas unidades hospitalares, né? Isso, nós que estamos, né, na odontologia hospitalar, a gente sabe da necessidade, da extrema importância do dentista estar
né, nos hospitais. É importante pela questão da saúde dos pacientes, né, para nós, aí olhando de uma outra perspectiva, um novo local, né, um novo mercado de trabalho que se abre, né? Então, é uma luta da odontologia mesmo, tá, gente? É uma luta, né? A gente tinha uma expectativa aí muito grande, né, que se reconhecesse essa necessidade, né, e que houvesse uma legislação aí que realmente, né, obrigasse os hospitais a terem o profissional da área odontológica lá trabalhando, né? Mas, infelizmente, né, a atual gestão não rejeitou essa proposta. Rejeitou essa proposta, mas a gente também não saiu da luta, né? Então, aí a gente está pleiteando isso via Secretaria Estadual de Saúde, né, buscando outros meios, né? Não desistimos da batalha, né? O Conselho está muito engajado, está muito receptivo em relação a isso, tá? E a gente espera conseguir, né? E aí, né, uma primeira coisa que a gente vai falar, que a gente precisa entender, né? Qual que seria o papel do dentista nesse contexto, né? Num hospital. Me fala o que vocês pensam, o que vocês acham que seriam as contribuições do dentista dentro de uma unidade hospitalar? Qual que é a pergunta, professor? Quais as contribuições que vocês acham que a odontologia poderia trazer a uma unidade hospitalar? Aquele tipo de atendimento. A primeira coisa que eu vejo... tem mais alguém falando junto? Parece. Oi. Pode falar, então? Pode, né? Pode, depois a Ana fala. Ok. Uma das primeiras coisas que eu acho que... a primeira coisa, assim, em primeiro estágio, que eu vejo é a segurança que você pode passar estando dentro do atendimento com os médicos podem descansar sabendo que tem um profissional, seja Cheio de coisa boa. do ângulo bucal, cuidar do tratamento bucal do paciente. Isso aí eu acho que é uma coisa que já era aclamada há algum tempo pela área médica, porque a pessoa caía na rua, quebrava os dentes, ou tinha fratura, ou mesmo tinha avulsão dentária, e para fazer essa recomposição ali no momento, eles não tinham como fazer. Essa contribuição da odontologia dentro da área hospitalar, ela em primeiro estágio, eu vejo isso. Uhum. Ana, o que você pensa? Eu acredito que a contribuição do cirurgião dentista no hospital, primeiramente, é para atender os pacientes sistêmicos, né? Aqueles pacientes que precisam de um atendimento especializado. Também para auxiliar a área médica, né, em questão de pneumonia respirativa, né? Contribuir com os pacientes que estão em coma. E também no atendimento de emergência, né? Pacientes com risco de vida, acidente de moto, nessas questões. Então, assim, né, são muitas as contribuições, né? Então, aqui dentro do que o Rubens falou um pouco, né, e que a Ana também falou, quando vocês falam da doença sistêmica, né, cuidar do paciente com doença sistêmica, né, de forma que ela não se torne um risco para agravamento ou instalação de doença bucal, né? Então, algumas condições, algumas doenças sistêmicas, né, elas vão favorecer a instalação de doenças bucais, ou cuja doença bucal possa ser fator de risco para agravamento ou instalação de doença sistêmica, né? Então, é o caso, por exemplo, da pneumonia respiratória, né? E vocês vão ver lá que há, né, um programa, o PROAD é um programa, a grande contribuição da odontologia no PROAD
é para redução, tá, dos casos de pneumonia respiratória, que é uma causa de óbito muito comum, muito frequente entre os pacientes hospitalizados, né? Então, lá no Hospital João 23, a ênfase é muito forte aí em relação à prevenção da PAV, tá? Então, né, essa seria uma atribuição do dentista, né? Também a participação nas decisões da equipe multiprofissional, né, incluindo internação, diagnóstico, solicitação de exames, prescrição, intervenção odontológica, acompanhamento e alta, tá? E como responsável, né, para a tomada de decisão em intervenções, né, na cavidade bucal, de acordo com a equipe. Em hospital, gente, isso vai ser uma experiência interessante para vocês. Vocês vão ver que a gente não trabalha de forma isolada. Isso é uma coisa muito interessante para a odontologia, né? Porque normalmente, no atendimento clínico, a gente toma as nossas decisões, né, de forma isolada. É o dentista que decide. Quando você está num hospital, você trabalha em equipe, né? Então, são pacientes que tem comprometimento sistêmico, né, que tem alguma condição sistêmica, e para atendimento deles, né, você precisa mesmo de ter esse trabalho em equipe, né? Então, não é só você que decide quando e como você vai fazer o atendimento. Por exemplo, ontem eu fui no CTI, né, avaliar os pacientes que deram entrada no dia, e estava lá um senhor HIV positivo, ele não estava em coma, tá? Estava lúcido, né? Mas com uma condição de saúde bucal muito precária, tá? Restos radiculares, muitas lesões cavitadas na boca, né? E com quadro de pneumonia respiratória. E aí, né, eu avaliei, perguntei os exames dele, como que estão, né? Porque o paciente HIV, desde que eles, né, a contagem de células CD4, tá, esteja em torno de 600 ou mais, né, é relativamente tranquilo você fazer o atendimento, né? Eu estou falando relativamente, né? Porque são pacientes, né, que têm condições sistêmicas graves, né? Aí a enfermeira falou, ó, conversa com a médica. Aí eu fui conversar com a médica. Aí era um paciente que, quando ele chegou no hospital, ele não estava fazendo o uso, né, da terapia antirretroviral, tá? Até o quadro de pneumonia, né, consequente, provavelmente é muito consequência do fato dessa descontinuidade com a terapia antirretroviral, né? Porque aí a condição imunológica cai e aí fica mais predisposto a contrair essas doenças, né? Aí eu fui conversar com a médica, ela falou, não, mas ele começou a terapia antirretroviral no dia 27, então ainda não fez efeito, tem que aguardar pelo menos um mês, né? Então, eu estou citando isso para mostrar para vocês, tá, que no hospital a gente trabalha em equipe, tá? A própria condição dos pacientes, né, força com que a gente, né, faça esse trabalho em equipe, tá? Você tem que ouvir os outros profissionais, você tem que ouvir o médico, né, a enfermeira, tá? Então, eu acho que isso é um aspecto altamente positivo para a odontologia, né? Aprender a trabalhar em equipe, né? A gente, no hospital, a gente não trabalha sozinho, a gente participa, né? Aqui ele está falando, ó, responsável por tomada de decisão em intervenção na cavidade bucal. É lógico que na cavidade bucal é você que vai decidir, né? Mas como são pacientes com comprometimento sistêmico, tá? Você tem que ouvir a equipe.
Ok? Né? Então, o que eu fiz? Eu evoluí o paciente e coloquei na minha evolução, aguardando o resultado dos exames. Porque aí, com o resultado dos exames, a gente vai ver como que está a contagem de células CD4, né? Se há segurança para fazer o procedimento que o paciente precisa. Porque a condição está muito ruim, né? Está com a cavidade bucal muito contaminada, com restos radiculares. E quando for manipular esse paciente, o risco dele ter uma bacteremia vai ser alto, né? Então, ele tem que estar compensado, tá? Ontem na clínica, inclusive, alguém falou comigo assim, mas não vai atender paciente que está descompensado? Todo paciente que esteja descompensado, a gente vai procurar compensá-lo, estabilizá-lo, para ir fazer os procedimentos odontológicos que são necessários, certo? Bom, então, realização de registro e acesso em prontuário médico em consonância com as normativas do hospital. Então, quando vocês forem nos acompanhar lá, vocês vão ver, né, que o hospital ele tem, né, o SIG, tá? Que é um sistema onde vão estar todas as informações do paciente. Né? A gente evolui o paciente eletronicamente, tá? Depois a gente imprime e coloca no prontuário físico. Ainda se usa o eletrônico e o físico, tá? Mas então, né, todo dia de manhã, quando eu chego no hospital, quando a Esther chega, né, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente passa lá, né, no pronto-socorro, entra lá na sala de trauma, acessa o SIG e vê se tem pedido de interconsulta da odontologia. Tá? Então, né, aí o atendimento que a gente faz, a gente registra no SIG, né, tem lá a parte, né, multiprofissional dentro do prontuário eletrônico, você registra lá, ok? Para que os outros profissionais, voltando lá na questão da equipe, no hospital a gente trabalha em equipe, para que os outros profissionais tenham acesso àquilo que a gente fez, tá? A gente faz orientação das ações de saúde bucal e supervisão da equipe sobre sua responsabilidade. Mais à frente a gente vai ver, né, que o que se preconiza em relação ao ambiente hospitalar é que haja um técnico de saúde bucal trabalhando junto com o dentista. Isso é o que é preconizado, né? Mas no Hospital João 23, por exemplo, a gente não tem um TSB, tá? Quando a gente tem o TSB, né, a gente vai ver daqui a pouco, há uma legislação do Conselho em relação ao que ele pode executar. Mas a questão da higiene bucal, da escovação, é uma atribuição que é da enfermagem. Nem eu, nem a professora Esther fazemos escovação de paciente no leito. Tá? O que a gente faz? Né? Dias atrás, a professora Esther fez a orientação de toda a equipe de saúde bucal, toda a equipe de enfermagem do CTI para a realização da higiene bucal. A gente orienta e a gente faz a supervisão. Vocês já pensaram, né? O Hospital João 20, só o Hospital João 23, não estou falando do complexo, ele tem 450 leitos. Imagina se nós fôssemos fazer a higiene bucal de todos esses pacientes. A gente não ia dar conta, né? Ia ficar o dia inteiro e não ia dar conta de fazer isso. Tá? E isso é a atribuição da enfermagem. Né? Então, a gente ensina, periodicamente, a gente volta, treina de novo, né? A gente faz um treinamento com eles, depois, periodicamente, a gente volta, treina de novo, porque no hospital há uma rotatividade muito grande da enfermagem.
Muita gente aposenta, né? Aí entram técnicos novos, né? Então, isso é uma atribuição nossa. Quem vai fazer esse trabalho de treinamento, quem vai fazer a auditoria para ver se a escovação está sendo feita, né? É o cirurgião dentista, tá? Então, é uma outra atribuição que a gente tem, tá? Entendido isso, gente? Sim, professor. Alguma dúvida? Entendido. Porque, de Não, repente, entendido. vocês ficam com a expectativa que vocês vão chegar lá, sair fazendo, né? Vocês estão extremamente tecnicistas. Vocês vão chegar lá fazendo milhões de cirurgias, né? Então, as nossas atribuições, né, são essas, tá? Ah, mas vai ser sempre isso? Não. Né? Dependendo da missão da unidade hospitalar que você for inserido, estiver inserido, isso pode variar. Mas, no geral, vai ser isso, ok? Professor, Sim. por exemplo, quando tem esse paciente, por exemplo, HIV positivo, quando ele tiver com a célula CD4, A carga viral estiver mais baixa, a né? carga viral estiver mais baixa, aí, no caso, o profissional de cirurgião dentista, no caso você e Esther, poderiam retirar o resto radicular? Sim, podemos. Inclusive, né, vai ser feito no bloco cirúrgico. Entende? Com ele sedado ou não? Acordado? Vamos avaliar se vai ser sedação ou anestesia, porque são vários restos, entende? Uhum. É, Aí, no caso, escolheria a sedação por qual motivo? Não, isso aí vai ser uma coisa que vai ser discutida, e aí volto na questão, não, isso a gente vai discutir com o anestesista, Ah, entendi. Tá. Uhum. tá? Pode ser que ele ache melhor, né? E aí ele vai avaliar uma série de coisas, né? Os parâmetros do paciente, questão de segurança, Uhum. entendeu? A Entendi. profundidade, né, que precisa de anestesiar, tudo isso vai ser avaliado, Uhum. Sim. tá? Então, o importante disso, né, esse exemplo é para ilustrar exatamente isso, o trabalho multiprofissional. Isso eu quero que fique claro para vocês, né? A gente não trabalha isolado, tá? É uma equipe. A gente trabalha em equipe, a gente ouve profissionais de outras áreas. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Ontem solicitaram que eu fosse lá no Hospital João Paulo II olhar um bebê, 19 dias, tá? O bebê estava com sonda nasoenteral, né? Porque não consegue amamentar, tá? Quem pediu para eu ir lá? A fonoaudióloga. Tá? Foi a fonoaudióloga. Então, a fonoaudióloga avaliou, né? O bebê não consegue amamentar, e aí eu fui lá para olhar o freio lingual, tá? Porque muitas vezes a inserção do freio, ela está muito anteriorizada, então a criança não consegue fazer aquele movimento de língua para deglutir, né? E quem faz a avaliação dos bebês em relação à deglutição é a fonoaudiologia, são eles que avaliam a deglutição. Então, aí ela avaliou, né, achou necessário, eu fui lá, avaliei, vai ter que ser feito. Não fiz, inclusive, ontem, porque é um bebezinho de 19 dias, muito pequenininho, 2,5 kg, né? E eu estava sozinho no hospital. Programei para quinta-feira, porque a professora Esther vai lá e é mais tranquilo,
né? Porque imagino que vocês vão ter a oportunidade de ver isso lá, tá? Tem um instrumental próprio que a gente puxa a linguinha deles, né? E dá um piquezinho com a tesoura, tá? E uma coisa interessante, que a gente não usa anestesia. Alguém sabe o que a gente usa? Podem arriscar. Lucas, o que você acha que usa lá para anestesiar um bebê de 19 dias para fazer uma frenectomia? Ah, professor, faço a mínima ideia, tá? Ninguém arrisca? Éter. Glicose. Glicose. Ó, Glicose. Você pinga 2 gotinhas de glicose e promove analgesia. bacana. Tá? Então, esse exemplo que eu dei também é para ilustrar que é um trabalho de equipe. Professor, Oi. mas como que é? Aplica? Como assim? Não, você pinga 2 gotinhas de glicose. Ah, olha, gente. É. Só por causa do sangramento, então, né, ou não? Sangra muito pouquinho, porque é um piquezinho que você dá. É bem, você vai lá, Mas a glicose tem efeito imagina a boquinha de um bebê. de Oi? anestesiar? A glicose tem efeito anestésico? Sim, sim. Ah, No bebê, sabia. né? No bebê. Quando é sintópico local, ela consegue anestesiar. Sim. Gente, que interessante. Aí você dá um piquezinho, né? E esse bebê que está lá com a sonda nasoentérica, que não está conseguindo mamar, a hora que você faz isso, é instantâneo. Ele já começa a mamar, porque é instinto, né? É o instinto. A língua, ela funciona, ela está presa ali, né? O frênulo, ele não está permitindo que ela execute aquilo que é um instinto, né? Então, isso é uma coisa muito frequente também lá no Hospital João Paulo II, que é um hospital pediátrico, tá? Tem, inclusive, uma lei agora, tá? Eles falam a lei da linguinha, né? Que obriga os hospitais a terem a fazerem esse procedimento, tá? Então, né? É um trabalho em equipe, tá? É um trabalho em equipe. No hospital, a gente não trabalha sozinho. A gente sempre tem demanda de outros profissionais, né? A gente tem que ouvir outros profissionais, né? Eu acho que vocês vão gostar muito. E eu acho que vai ser muito bom para vocês entenderem, né, essa questão do trabalho em equipe, como que funciona trabalhar em equipe, né? E aí vamos pensar um pouquinho, então, o que seria essa odontologia hospitalar, né? Como que a gente define ela, né? Então, é um conjunto de ações preventivas, né? Porque a gente faz prevenção, né? A gente faz prevenção das doenças bucais, né? E também de doenças sistêmicas. Diagnósticas, né? Quando eu vou lá avaliar o bebê para ver se realmente precisa fazer a frenectomia, eu estou fazendo o quê? Um diagnóstico, né? Terapêuticas, eu fazer a frenectomia é uma terapia também, né? Eu fiz diagnóstico e terapia. E paliativas, tá? E aí, a gente trabalha muito com qual tipo de paliativo aí em relação à saúde bucal? ART, tá? Então, o paciente que está, por exemplo, lá no João 23, ele foi lá para tratar um trauma. Ele não foi lá para fazer tratamento dentário, né? Ele foi lá para tratar um outro problema de saúde, mas, né, teve uma intercorrência, pode ser uma restauração que soltou, pode ser um dente que tinha uma lesão cavitada,
e desenvolver uma pupite, né? Vocês acham que lá, nesse contexto, no hospital de trauma, é possível fazer atendimento odontológico, ter consultório, fazer restaurações? O que vocês acham? Uai, se tiver uma área dedicada para esse atendimento, não é impossível, não. Veja, lá é um hospital de urgência e emergência e atende trauma. Então, professor, no meu modo de pensar, igual, por exemplo, a gente teve no Eduardo Menezes, né, que é diferente. Mas eu imagino assim, no João 23, tem um paciente que teve um trauma e teve que ficar internado muito tempo, porque foi um trauma grande, às vezes teve que ir para UTI, ficar muito tempo. Então, assim, ele pode ter acúmulo de tártaro se não tiver uma higienização pelas enfermeiras, né, que elas que realizam a higienização. Então, assim, o que a gente sabe sobre a bactéria que provoca a cárie, ela pode provocar várias outras doenças. Então, aquele paciente que já está ali acometido com vários problemas por causa de um trauma, que está na UTI, às vezes no respirador, ele pode ter uma infecção, né, bacteriana e pode ter uma endocardite, piorar o caso dele. Então, Sim, mas aí o que você está falando é de prevenção, né? É prevenção de isso, complicações. prevenção para não Não, ocorrer, para não ter, assim, complicações, né? complicações quando ele está ali internado, porque às vezes tem paciente que fica 6 meses, um ano. Eu já vi casos de paciente ficar um ano no hospital para se recuperar. Então, assim, é muito tempo, a pessoa está ali debilitada e não consegue ter uma higienização legal, né? Então, Então, o que a gente faz lá é a prevenção, é isso que você está falando, Diara, né, para evitar complicações, tá? Mas em termos de atendimento odontológico, Eu acho que em termos de atendimento teria que ser encaminhado, né, para o posto de saúde, para uma UPA, para fazer restaurações, essas coisas mais básicas, e deixar lá para um atendimento mais traumático, né? Mais cirúrgico, exatamente. traumático, etc. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente faz a parte preventiva, que é o que a Andiara está falando, né? Faz a higienização dos pacientes, tá? Faz o diagnóstico, né? A terapêutica, normalmente o que a gente vai fazer é o quê? É um ART, tá? A gente faz muito ART, tá? E ações paliativas. E porque é exatamente, é Larissa que falou, né, Larissa? Isso. Porque, né, o paciente, ele está ali, o paciente trauma, normalmente é um paciente grave, né? Então, o seu foco ali é tratar o trauma. Né? A missão do hospital é tratar o trauma, né? O paciente com trauma. Agora, o que a gente faz, né, é manter esse paciente numa condição, como a Diara falou, de saúde bucal, de higiene, né, que isso não cause complicações para ele, né, e caso ele venha ter uma intercorrência, que a gente resolva aquilo ali. Porque depois, a gente vai falar isso daqui a pouco, que ele resolveu a questão do trauma, tratar o trauma, tá? Quando ele tiver alta, a gente vai encaminhá-lo. Lembra lá do referenciamento? É exatamente o que a Larissa falou. A gente vai referenciá-lo, tá? Para a unidade básica de saúde para que ele faça o tratamento. Então, muitas vezes a gente vai fazer um ART, vai
drenar um abscesso, né, para que ele fique confortável, sem dor, tá? Mas aí, Rubens, né, essa questão de ter um consultório odontológico lá, isso não é a ideia nossa. A gente até tem, fui eu quem doou, um consultório portátil, mas para fazer esse tipo de coisa, né? A gente não é função do serviço lá fazer restaurações estéticas, diretas ou indiretas. Não, é manter o paciente numa condição, né, que ele não tenha dor, né, que ele não tenha uma má higiene bucal que possa comprometer a saúde dele, tá? Então, né, a gente faz mais ações paliativas, tá? E como eu falei, né, essas nossas ações, elas estão em consonância com a missão do hospital. Então, a missão do Hospital João 23 é tratar os pacientes de trauma. Tá? A principal função dele é tratar o trauma. Então, a odontologia, ela entra aí para manter esse paciente numa condição de estabilidade, né? Numa condição que a cavidade bucal dele não esteja interferindo com o restante do tratamento. Professor, me Oi. parece que o Odilon Bedes, ele é um hospital de trauma também. E lá tem atendimento ambulatorial de odontologia. Por isso que eu associei a isso. Obviamente, nós estamos falando, o senhor está falando aí do João 23, do Amélia Lins e tal, é um hospital mais trauma mesmo. Mas parece que a questão do Odilon Bedes é que tem outras especialidades que englobam o hospital, ele tem uma complexidade um pouco diferente. Diferente. E tem uma outra questão. Aí entra a questão da missão do hospital, que é o que está ali no conceito, né? E o Odilon, ele tem uma outra característica peculiar, né, que é dele, que é específica, que é um local que atende urgência 24 horas em Belo Horizonte. Tá? É um hospital municipal, né? Então ele faz atendimento de urgência odontológica. É diferente do João. Por isso que a gente tem que ficar atento à missão do hospital. Isso tudo de acordo com a missão do hospital. A do Hospital Odilon Berens, a missão é diferente da do João 23. A do João 23 é muito específica de tratar o trauma. Tá? Então, lá realmente eu fui em cima da pergunta que o senhor fez, se seria possível. Bom, o que eu pensei, porque no Odilon Bedes, inclusive o consultório que você atende o trauma dentário e as urgências dentárias que tem lá, ou algum problema bucal que tenha, é um outro consultório, é um consultório interno dentro do hospital. E Sim. Tem um consultório que ele é externo, ele tem a abertura para o lado externo e que tem um atendimento, inclusive eu uma vez quando trabalhava lá, eu fiz uma resina lá, nesse consultório. Então, como o senhor fez uma pergunta ampla, e eu não atentei para a peculiaridade do João 23, eu respondi, se houver um local dedicado para esse atendimento, eu não vejo por que não, né? Mas deveria haver esse local. E como o foco do hospital aí, a missão dele é outra, não vai ter. Por isso que é importante ficar aqui atento ao conceito, que ele foca muito nessa questão da missão do hospital, né? Então, né, o principal foco da odontologia hospitalar é o atendimento de saúde bucal ao paciente em nível terciário. Vamos relembrar lá, né? O SUS, ele é organizado por níveis de atenção, né? Atenção primária, lá na unidade básica, atenção secundária, os centros de especialidades odontológica e a nível terciário, os hospitais de alta complexidade, né? Então, quando a gente está atuando no hospital, a gente está atuando lá no nível terciário de atenção, né? E vamos lembrar, então, que é um nível que você tem mais densidade tecnológica, né?
Então, por exemplo, os pacientes de trauma do João, né? Eles chegam lá, é mais fácil você fazer uma tomografia do que você fazer uma radiografia no João, tá? Então, uma coisa que, né, que é inacessível no nível primário de atenção, no João você já consegue fazer, tá? Então, né, está aí de acordo com o conceito com que a gente tem estudado, né? Agora vocês vão atuar, vocês já passaram pela unidade básica de saúde, já passaram pelo centro de especialidades odontológicas, e agora vocês estão indo para o último nível de atenção, que é a atenção terciária, tá? A composição da equipe de saúde bucal, né? Então, como eu falei, cirurgião dentista e o técnico de saúde bucal, tá? Embora, como eu falei, né, não seja essa a realidade de muitas unidades. Por exemplo, a colônia Santa Isabel, né, a gente tem lá, né, uma técnica de saúde bucal, mas aqui no João 23 a gente não tem, tá? E a gente tem essa questão, essa peculiaridade também, que é da gente ter aí, né, a enfermagem, tá? Nos auxiliando, nos ajudando aí na parte preventiva, né? Na realização da higiene bucal dos pacientes. Isso, claro, com orientação e supervisão do dentista, tá? Então, né, você treina, né, as orienta e a execução é delas, tá? O que a gente vai fazer é fazer uma auditoria, monitorar, para ver se está sendo feita, né, adequadamente, tá? Então, por exemplo, lá no João 23, eu e a professora Esther estamos fazendo monitoramento de 2 alas lá no CTI agora. Fez-se o treinamento, né? A coordenadora do CTI, a Patrícia, ela selecionou alguns pacientes para a gente monitorar para ver se realmente a higienização está sendo feita de forma satisfatória. E aí, quero chamar a atenção para vocês, né, que fazer a higienização do paciente entubado na UTI é diferente de você fazer, né, a higienização de um paciente que não tem a mesma condição, né, de um paciente que está lúcido, que está deambulando, né? E lembrar também que mesmo, né, os tubos, né, que são usados para ventilação mecânica devem ser higienizados, porque eles também acumulam placa. Tá? Essa foto é só para ilustrar, então, mostrando isso que eu falei, né? Trabalho em equipe. Tá? Lá no Hospital João 23, agora a professora Esther está trabalhando lá comigo, né? Por exemplo, como eu citei antes, né, o caso de fazer a frenectomia no bebê de 19 dias, eu deixo para agendar no dia que ela está lá. Né? Quando é algum procedimento assim, mais difícil de fazer sozinho, a gente agenda no dia que o outro está, porque a gente não tem técnico. Tá? E do ponto de vista legal, né, o técnico de enfermagem ele não pode ajudar a fazer procedimentos, né? Ele pode até ajudar com a higienização, porque isso está prescrito, né, lá no código deles, né? Não tem problema. Agora, ele fazer um procedimento, né, não tem como ele fazer, tá? Um outro procedimento, né? A higienização faz parte da atribuição dos técnicos, né? Cuidar da higiene dos pacientes, dos enfermeiros, né? Da enfermagem. Quais são os campos... A higienização, ela é moderada, né, professor? Oi? Essa higienização que técnico em enfermagem faz, ela é moderada. Não é uma higienização, por exemplo, não pode fazer a profilaxia, por exemplo.
Não, é escovação. Só a nível só de... seria só para a escovação mesmo, fazer só a limpeza mesmo. Limpeza Só de escovação. resíduos. Isso. Ele não pode fazer profilaxia, isso não. Isso é proibido, tá? Então, os campos de atuação nossos vão ser diagnóstico de lesões bucais e auxílio no tratamento de manifestações bucais oriundas de doenças sistêmicas, né? Então, por exemplo, agora em julho, né, nós tivemos um paciente lá no João 23 com uma variação da síndrome de Stevens Jobs, tá? Que é a síndrome de Lyell, né? É uma síndrome que o epitélio ele se rompe, né? Então, é o que chama de epidermólise. Então, o paciente perde praticamente todo o revestimento epitelial do corpo, né? Tanto que ele fica envolto naquelas... me fugiu o nome aqui, né? Naquelas... me fugiu o nome, vou lembrar, depois eu falo, né? E esse paciente, ele não conseguia abrir a boca, e o lábio todo ferido, né? Porque perdeu o epitélio mesmo, né? Fica no tecido conjuntivo, tá? Então, né, nós fomos chamados para olhar, tratamos com laser, tá? Eu acabei comprando um laser lá, porque o hospital não tinha, comprei um laser para levar para atender o paciente, né? É uma manifestação, né? É um problema bucal, né? Que é uma manifestação de uma doença sistêmica, né? Decorrente de uma doença sistêmica, né? Diagnóstico e tratamento de condições bucais que possam acarretar complicações infecciosas, hemorrágicas, neurológicas ou cardiovasculares. Então, por exemplo, esse menino com síndrome de Lyell, né, ele tinha um sangramento labial muito intenso, né? Então, essas complicações, né, elas podem ser em função das condições locais, dele era local, né, e também sistêmico, né? Seja em decorrência de tratamento, também, né, porque muitas vezes o tratamento, ele vai promover alterações bucais. Um exemplo clássico, né, é a radioquimioterapia, né? E aí tem as mucosites, né, decorrentes do tratamento, tá? Diagnóstico e tratamento de condições bucais que possam colaborar para a manutenção ou piora de desordens sistêmicas graves, né? Então, por exemplo, o caso da bebezinha lá de 19 dias, né, que não está conseguindo sugar o seio da mãe, né? Porque se ela não se alimenta, né, ela fica desnutrida, né? Então isso vai complicar, né, a situação dela, né? Atuação prévia, terapias que possam acarretar complicações orofaciais ou sistêmicas futuras. Voltamos lá na questão da radioterapia, né? Está bem estabelecido na literatura a importância do tratamento pré-radioterápico, né? Removendo dentes com foco de infecção, né? Selando cavidades, tá? Tratamento a pacientes internados que apresentem dor e ou infecção de origem odontológica, né? Também acontece muito. A avaliação que a gente tem feito dos pacientes que chegam ao CTI, o que a gente tem observado é que, de uma maneira geral, a condição de saúde bucal dos pacientes não é boa, tá?
Normalmente, eles já chegam no hospital com doenças bucais, cavidade aberta, né? Dente com doença periodontal avançada, com mobilidade de grau 3. Né? Alguns casos, a gente faz extração com a própria mão. De tão avançado que está a doença periodontal. Você tira, é melhor tirar, né? Porque a intubação, ela é muito agressiva. Então, às vezes, no momento que vai intubar, né, esse dente sai e o paciente pode, inclusive, aspirar o dente. Alguém já viu intubar uma pessoa? Quem viu? Então, intubação, né? Ontem mesmo no CTI, o paciente me relatou que a prótese dele quebrou no momento de intubar. É muito frequente isso. Tá? Porque você tem que forçar muito, né, para passar com tubo. Então, isso acontece muito. Tá? O atendimento de qualquer condição que justifique intervenção em ambiente hospitalar em função de risco de complicações infecciosas ou hemorrágicas, tanto em nível local quanto sistêmico. Né? Então, a gente está vendo lá nos pacientes especiais. Alguns casos, né, a gente não consegue fazer o atendimento ambulatorial. A ideia é que você tente começar pelo ambulatorial. Tá? Mas muitas vezes isso é impossível, né? Eu não sei quem que estava com o paciente autista, não sei se foi a Ana, quem que atendeu um paciente autista, um menino? Eu. Eu e a Ariane também. Esses... Só que não deu para atender, a gente conseguiu atender a irmã. Exatamente. Tem determinados casos, gente, que não são para ser feitos a nível ambulatorial. A filosofia primeiro, a gente vai pelo que é mais simples, pelo que é menos agressivo, né? Então, primeiro você tenta fazer a nível ambulatorial. E uma outra coisa também, que já serve, inclusive, para a disciplina de pacientes especiais, é procedimento simples, ART. Se você consegue manter o paciente sem dor, né, consegue selar a cavidade, fazer um RT, controlar o paciente com RT, não fique pensando que, não, mas eu tinha que fazer uma inlay, uma onlay de cerâmica aqui. É outra situação, né? Então, procedimento simples, tá? Porque muitas vezes, né, vocês ficam com a expectativa de fazer, o melhor porque o professor falou que o melhor é fazer uma onlay de porcelana. É maravilhoso, fica perfeito esteticamente, mas aí tem uma série de fatores que você tem que considerar, né? Qual que é a exigência estética desses pacientes? Para ele é uma coisa importante? Eu vou melhorar a qualidade de vida desse paciente se eu fizer uma onlay de porcelana para ele? Né? Então, você tem que pensar, né, na condição do paciente. Né? Dependendo da condição deles, para ele não faz diferença. Né? A higiene bucal. Né? Então, se o paciente é um paciente, ele não está em coma, é um paciente que está deambulando, tá? Né? Ele tem independência para fazer a higiene bucal, ele consegue ir no banheiro do quarto ou da enfermaria, escovar os dentes 3 vezes por dia, vai manter como era na casa dele, tá? Manhã, tarde e noite, né? Se ele depende de cuidado, mas tem lá, né, um cuidador que consegue fazer isso por ele, consegue auxiliá-lo, tá? Beleza, tá? Ele vai ajudar ele com a higiene, né? Mas a enfermagem não faz? Mas olha,
Se ele tem uma pessoa próxima dele que se dispõe a fazer essa atividade por ele, deixa a pessoa fazer. Né? Porque fazer higiene bucal também é uma coisa que envolve uma certa intimidade. Né? O paciente vai ter que abrir a boca, às vezes o paciente usa uma prótese parcial removível, ou usa uma prótese total, quer dizer, vai ter que tirar a prótese. Né? Então, pela questão da intimidade, às vezes é preferível, né, que a pessoa faça, tá? Se ela tem disponibilidade e consegue fazer, né? Esse slide aqui, ele ficou... Eu vou até deletar, porque era para ter tirado. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o que eu já falei, mas, né, vamos frisar de novo. Confecção de próteses, restaurações definitivas estéticas, bem como profilaxias eletivas, não constituem procedimentos prioritários em serviço de odontologia hospitalar. Veja aqui, ó, profilaxias eletivas. A profissional, né? Se pode aguardar, espera, tá? O paciente deve ser encaminhado ao centro de especialidades odontológicas após a alta hospitalar para execução desses procedimentos. Tá? E aí, né, vamos voltar lá na disciplina de acolhimento e referência. Né? Ele está lá no nível terciário, né? Você não vai fazer isso lá, ele precisa fazer uma resina anterior. Você vai encaminhá-lo. Normalmente, né, lá onde você faz a evolução do paciente, você vai ter uma abinha lá falando da referência. Aí você vai preencher, encaminhando ele para a unidade básica de saúde. E aí, quando ele tiver alta, ele vai lá na unidade básica de saúde mais próxima da residência dele e vai fazer aquele procedimento, né? Que se ele tiver com sensibilidade no hospital, alguma coisa assim, que você pode fazer é colocar um curativo, tá? Para ele não ter sensibilidade. Exames complementares, né? Algumas condições clínicas vão demandar procedimentos diagnósticos complementares, tá? Então, o dentista, né, da odontologia hospitalar, ele vai ter por obrigação indicar corretamente esses procedimentos e interpretar corretamente os laudos. E aí, quais são os tipos de exames que a gente vai ter? Citologia esfoliativa, biópsia, punção de biópsia aspirativa, exames, né, os exames de imagem, os exames bioquímicos e hematológicos. Ah, mas eu posso pedir isso? Pode. Pode. E normalmente lá no prontuário eletrônico do paciente também você vai ter um campo lá, exames, onde você vai fazer o pedido. Tá? Lá no João 23, por exemplo, a gente não tem radiografia. A gente tem tomo, né? Mas aí, às vezes, a gente faz o pedido, o paciente faz a radiografia lá no Hospital Maria Amélia Lins. Faz panorâmica, né? Não consegue fazer periapical, mas panorâmica consegue fazer. E dependendo do caso, se for necessário, a gente encaminha até para o Odilon, porque o Odilon faz. Tá? E aqui, né, falando de referência e contra-referência, para a gente relembrar aqui, né, a estrutura de atenção em saúde bucal. Aqui é o Sul São Paulo, mas é a mesma coisa para todo o Brasil. Então, atenção primária, né, onde a gente vai ter as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e as unidades odontológicas móveis, né? Então, aqui vão ser feitas ações coletivas,
educação, prevenção de agravos, diagnóstico, dentística, cirurgia básica, periodontia básica e emergência. A cirurgia básica, como eu já falei para vocês, quando a gente avalia, né, quando o paciente chega no hospital que a gente faz a avaliação, muitas vezes a gente já faz isso no ato, tá? Porque o paciente está com uma mobilidade tão grande, né, que tem um risco de aspiração, tá? Atenção secundária, né, os centros de especialidades odontológicas, os ambulatórios médicos de especialidade e as unidades de pronto atendimento. Lembra que vocês visitaram a unidade de pronto atendimento lá em Betim, que fazia o atendimento das urgências? Também, né, vão estar aí no nível secundário. Então, nesse nível, a gente vai ter educação, prevenção de agravos, diagnóstico, mas vai ter nos CELS, né, a periodontia, cirurgia de média complexidade, né, os pacientes com necessidades especiais, que não precisam de sedação, tá? Que são atendidos na atenção secundária, né? E também educação, prevenção de agravos, né? Aí também, né, no ambulatório médico de especialidades, tá? E os atendimentos sem sedação. E nas unidades de pronto atendimento, né, as emergências. E aí sobra lá para atenção terciária, né? As cirurgias maiores, né, por exemplo, cirurgia ortognática, né? Prevenção de agravos, diagnóstico. Desculpa, estou lendo errado. Cirurgias em traumatologia, maiores, né? Que que eu já falei, né? As maloclusões aí mais graves. A traumatologia, que é o João 23, né? Trauma de face. Necessidades especiais também, né? Quem esteve com a professora Renata lá em Betim viu, né? Ela atende muito PNE, que precisa de atendimento hospitalar, né? Acho que a Ana foi, não foi, Ana? Foi sim. Ela atende bastante paciente com necessidades necessidades especiais lá no hospital regional. A reabilitação, né? Alguns casos de reabilitação mais complexos. Odontologia hospitalar, né? E o pronto-socorro, as emergências, né? Então, lá no João 23, vocês vão ver muitos pacientes graves, tá? Com traumas de face graves. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma fratura, né? Um caso que apareceu no hospital no domingo. Eu vou compartilhar a tomografia, tá? Que eu não tenho autorização para mostrar a imagem do paciente. Então, né, o paciente vai caminhando aqui na rede, tá? E aqui no hospital, né, muitas vezes a gente não vai fazer restaurações, procedimentos que são da atenção básica. A gente vai fazer o referenciamento, vai acessar lá o prontuário, entrar lá na guia referência e fazer o encaminhamento, porque aí quando o paciente sai do hospital, ele já sai com a guia de referência. Isso é importante, tá, gente? Ok? Fazer o referenciamento do paciente. A contrarreferência, né? Então é isso. Terminou lá no hospital, tá? Preencheu o formulário de contrarreferência para o município de origem. Então, paciente trauma, né? E é muito comum fratura, quebrar os dentes, né? No momento de um acidente. Você vai fazer a contrarreferência dele, porque ele já chega lá na unidade básica com o encaminhamento, tá? Então, esse encaminhamento deve ser feito, né, quando as condições sistêmicas e neuropsiquiátricas do paciente não impõem restrições aos procedimentos odontológicos propostos. Então, prestem atenção a isso, né? Vocês vão fazer isso quando, né, o paciente está estável,
Porque se ele não estiver estável, tá? Você não vai fazer, né? Contra a referência dele. Ele tem que estar estável para ele poder ser atendido na unidade básica de saúde ou no centro de especialidade odontológica com segurança, né? Então, se o paciente não está estável, primeiro ele estabiliza o paciente para depois fazer contra-referência. Chamando atenção, né? De novo, tá? Isso a gente só faz, né, quando a condição sistêmica e neuropsiquiátrica não impõe restrições aos procedimentos odontológicos propostos. Tá? Então, o paciente está instável, né, teve um trauma, ainda não tá estável, né, vai ter que postergar até ele estabilizar. Tá? Se o serviço ofertado nessas unidades de saúde não seja adequado às necessidades do paciente, a equipe de saúde bucal do hospital deve acionar o Departamento Regional de Saúde, no qual está inserido o hospital, bem como a área administrativa do hospital, para possível resolução. Mais uma vez, entra aqui o trabalho em equipe. Então, vamos supor, né, o paciente precisa fazer, é fundamental que ele faça uma reabilitação protética, né, e essa reabilitação dele tem que ser feita por meio de implantes. E aí, isso acontece com muita frequência, né? Lá onde ele mora não tem esse tipo de tratamento. Então, você pode acionar, e quem é muito bom para fazer isso é o assistente social. Você aciona o assistente social, né, que ele vai buscar dentro da rede um local, né, ou ver uma possibilidade, ainda que, tá, seja mediante, né, parceria público-privada aí. Tá? Então, aprender, né, conversar também com assistente social, tá? E aí, a importância daquilo que a gente viu lá no referenciamento, de se ter as redes regionais de atenção à saúde, né? A rede regional diz respeito à oferta, necessidade e fluxo dos serviços sobre a expectativa que cada região deve dar conta da integralidade da atenção em saúde para a população local. Lembrando lá do conceito de integralidade. O que é integralidade? É atender o paciente em todos os níveis de atenção que ele precise, atender todas as necessidades do paciente. Tá? Então, essas redes de atenção, que a gente já falou sobre elas quando a gente falou de referenciamento, elas são importantíssimas. Elas que vão garantir a continuidade, né, do tratamento que o paciente precisa. Tá? Né? Então, essas redes, né, elas têm que oferecer, né, serviços de várias densidades tecnológicas que estejam articulados entre si, né, integrados por várias redes temáticas, como rede de urgência, de emergência, materno-infantil, etc. Tá? E se não tem, então, né, vocês vão recorrer ao assistente social. Ele que faz essa mediação, esse encaminhamento, ele conhece normalmente, né, as possibilidades. Às vezes tem algum serviço que você nem imagina que tem, e ele descobre lá e consegue fazer um encaminhamento do paciente para esse serviço, né? E aí é importante, né, que os gestores municipais e estaduais organizem a atenção integral ao cidadão. Lembrando, mais uma vez aqui para vocês, o conceito de integralidade. Né, é dar ao paciente aquilo que ele precisa, independente do nível de atenção. Né? Então, o serviço tem que se organizar, os gestores têm que fazer uma programação pactuada, integrada, né? Para que o paciente seja atendido em suas necessidades. Estamos finalizando. E aqui, para finalizar, esse é um modelo de guia de encaminhamento. Os hospitais, de uma maneira geral, pelo menos da rede pública,
né, eles têm um modelo lá. Então, quando você acessa lá o prontuário eletrônico do paciente, tá, vai ter uma aba lá, encaminhamentos, né? E aí lá você vai ter essa documentação, tá? Que você preenche, carimba, né? Tem que ser carimbado, datado, e vai entregar o paciente, tá? Isso é muito importante porque vai facilitar o acesso dele ao nível de atenção que ele precisa. Então, vamos supor que ele precisa lá fazer, né? Ele teve um acidente, foi vítima de trauma, teve um acidente, perdeu vários elementos dentários, é um paciente jovem, né? Adolescente, 14 anos, vamos supor, perdeu os incisivos, né? Precisa fazer uma reabilitação protética extensa, precisa ter um acompanhamento, né? Não tem, né? Lá na cidade que ele mora no interior, cidade pequena, tá? Então, de posse desse encaminhamento, né? Ele pode acionar lá a prefeitura local, né, para que se providencie uma forma de que ele tenha acesso aí, então, né, ao tratamento reabilitador mais indicado para o caso dele. Tá? Bom, dúvidas, pessoal? Por enquanto, não, professor. Tá tranquilo, Andiara? Assim, mais ou menos o que eu imaginava sobre a Odontologia hospitalar. odontologia hospitalar, porque a gente já teve explicações suas, né, da Esther, do professor Esther, mas a gente nunca, assim, viu, né, o dentista atuando. É igual eu já falei com você, que a gente já foi no Eduardo Menezes, mas não vimos a Esther atuar. Lá tem um consultório, né, que ela falou que leva o paciente quando há necessidade, mas tem toda a paramentação que antes a gente não utilizava, antes da pandemia, é o que a Esté usa no Eduardo Menezes, né? Usava, né? Ela saiu do Eduardo. Ah, tá. Então, Eu levei ela para trabalhar lá no João 23, roubei ela do Eduardo. aí ela mostrou que ela usava face shield, usava capote, usava toda a paramentação que a gente usa hoje, né? Então, ela explicou para a gente o que ela fazia, você também já deu uma explicação, e eu já imaginava que é bom a gente ir ver como que é os prontuários, né? Quando o cirurgião dentista chega para olhar o prontuário do paciente, o que está acontecendo, né? E é uma realidade que algumas pessoas vão escolher trabalhar, outras não. Então, a necessidade do conhecimento, né, da área. Eu particularmente gosto muito, sou muito satisfeito. Eu acho que a gente aprende muito, né? Dificilmente, né, fora do ambiente hospitalar, vocês vão fazer uma frenectomia num bebê de 19 dias, né? Ou vão atender um paciente com síndrome de Lyell, né? Com certeza. Então, é um aprendizado muito grande. É rico, né, professor? É bem rico, rico. bem amplo. Não é aquele ambiente da clínica, né? É um ambiente que você vai aprender mais, você vai aprender muito, em todos os aspectos, né? Não apenas da odontologia. Sim. Lucas, quer falar alguma coisa? Curiosidade, o senhor é da área, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que está o campo de emprego na odontologia hospitalar? E os concursos, eles já exigem que você já esteja com a especialização ou não? Na realidade, ainda não temos especialização
em odontologia hospitalar, né? Você tem pessoas como eu, por exemplo, eu tenho não é especialização, eu tenho uma autorização, né, para executar, né? Eu tenho, porque o conselho não existe ainda, tá? Não foi reconhecido como especialidade, né? Então, é uma área de competência, né? Então, eu tenho um certificado do conselho para atuar a nível hospitalar. A gente tinha uma expectativa aí muito grande de que haveria um crescimento, é uma área promissora, né? Tem muitos estudos mostrando aí a importância do controle da higiene bucal, né? A importância do dentista no ambiente hospitalar. Mas a gente teve um balde de água fria, porque quando a gente achou que a coisa ia sair, então teve aí né, o Bolsonaro vetou, né? Ele vetou a lei que estava no Senado. Mas estamos nos mobilizando nesse sentido. E aí a tendência, né, eu acho que a partir do momento que se torne uma lei, né, a tendência é que se abram concursos, né? Já existem algumas resoluções. Tem uma da vigilância sanitária, por exemplo, que fala, né, que tem que ter o atendimento odontológico. Ou um profissional ali que é contratado mesmo do serviço, ou um terceirizado, tá? Mas já tem alguma coisa, uma legislação, sim. Agora, a lei né, que a gente pleiteava, que a gente queria, era uma lei que obrigasse mesmo, né, a inserção dos dentistas, né? Mas esperamos, né, que no futuro próximo que isso seja retomado. Avançar é difícil, né, professor? Porque até pouco tempo não tinha esse reconhecimento da necessidade, né? Agora, pelo menos, a necessidade já é reconhecida, né? Pelo menos por alguns órgãos, né? A necessidade de ter o profissional no âmbito hospitalar. Sim. Agora, a questão aí política para poder fazer o investimento, né? Necessário abrir concursos, fazer aí a legislação pertinente para que a categoria entre amparada por essa legislação e abarcar essa demanda aí dentro do hospital, isso aí gera ônus, né? E os políticos, obviamente, acham que a saúde deve estar boa, né? E aí não quer, acha que o médico resolve, não tem um entendimento. Então, isso aí é uma luta para nós que estamos chegando aí na área, e o senhor, a professora Esté e as pessoas que estão aí na área já estão abrindo um caminho para que quem queira aí investir nessa área aí, eu acho uma área bacana de trabalhar, é uma área que eu acho uma área promissora, mas precisa ser galgada ainda, né? E é como eu falei, a gente se aprende muito, muito. Né? Citei para vocês um caso, né? Por exemplo, síndrome de Liel. São de 2 a 3 casos em 1 milhão. Né? Então, você ter acesso, conviver com isso, a possibilidade é pequena. Né? Então, é um local de aprendizagem. O Hospital João 23, ele é considerado um hospital-escola, né? São mais de 10 residências, ele tem uma produção científica grande, né? A gente aprende bastante, aprende muito, né? E é uma forma diferente de trabalhar, como eu falei para vocês, né? Você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a contribuição de outras áreas, né? É muito rico, muito rico. Eu gosto muito, né? Me sinto bem, gosto muito de estar lá. Olha, eu vou te falar a verdade, que eu acho que não tem um dia que eu vá lá que eu não aprenda uma coisa nova, né? Então, isso é instigante, é bom, é bacana, né? E o que a gente espera é que
se reconheça essa necessidade, né, e que vocês possam futuramente, né, estar trabalhando e mostrando o nosso potencial também, né, porque também é uma forma de mostrar o potencial da profissão, né? A gente espera isso, né? Tem que produzir, né, professor? Porque o que acontece? Uma das coisas que deixa na mesmice a questão da categoria dentro do hospital, em questão de avançar, quando a fisioterapia foi reconhecida, eu estava na área de radiologia, eu acompanhei assim de perto a enfermagem, a questão do técnico de enfermagem, que era o atendente de enfermagem. Isso aí nós que estamos entrando, temos que galgar isso. Eles provaram que havia necessidade da atuação. Então, esse trabalho que o professor faz, com a professora Esté e alguns profissionais fazem na área hospitalar, tem que ser continuada por nós que estamos chegando, para poder um dia colher frutos disso aí, né? Mostrando aí que é imprescindível a atuação do dentista aí nessa área hospitalar. Isso é necessário continuar, né? Esse caso do paciente com a síndrome de Liel foi muito interessante, porque o menino não conseguia alimentar, né? Quando sangrava muito o lábio, sabe? Assim, aí que você vê o quanto que é importante, né? E procedimento simples, nada invasivo, nada, né? Aplicar laser, sabe? Isso traz um conforto, isso melhora, né? Para criança alimentar e, consequentemente, melhora a condição sistêmica, né? Porque está mais nutrido. Né? Isso contribui muito, tem muito que contribuir aí com o atendimento, né, da população, sabe? A gente espera que avance mesmo, né? Espera que haja o reconhecimento enquanto uma especialidade, né, que precisa estar presente aí nos hospitais, né? O Mater Dei também agora já vai contratar, né? Eles têm o buco, mas agora também já vão contratar. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor do Mater Dei recentemente, até nem foi pela odontologia, foi porque eu coleciono arte, encontrei com ele no local e falei umas coisas com ele, né? E tentei vender o peixe, né? Mas ele me falou que eles já estão atentos a isso, que vão contratar também. Então a gente espera que vá avançando aí cada vez mais, né? Porque é necessário. Essa contratação do Mater Dei é interessante, porque ele é um hospital grande, e isso aí cria uma concorrência de mercado para os outros hospitais também ter essa oferta, né? De uma forma a competir, e aí vão inserindo novos profissionais em outros hospitais e acaba sendo uma coisa aí pacificada dentro dos hospitais. Isso aí é uma boa. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Bom, vocês me falaram que está tranquilo, então eu vou encerrar, tá? E nós retomamos na semana que vem, na terça, as duas últimas aulas teóricas, elas não vão acontecer na terça, porque o professor Gustavo não pode, tá? Mas aí eu vou passar isso para a Ana Cláudia e ela comunica com vocês, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Ok, professor, obrigada. Nada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou parar de gravar então, tá, gente?